Fala, moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom dia, sabadão, não é isso? Isso, gente, todo esforço será recompensado, amém. Então vamos trabalhar mais um pouquinho. Para quem não me conhece, tô brincando, né? Mas para quem não me conhece, André Faria, nós vamos fazer aqui um reta final, tentando alcançar o maior número de conteúdos para a nossa prova, tá? Nós vamos hoje começar a falar um pouquinho sobre inquérito policial. Tá? Para quem é meu aluno lá no curso teórico, no exercício, já tem um tempinho que a gente não fala sobre inquérito. A gente tem falado já da parte mais final do edital. Então é importante a gente lembrar, moçada, que o inquérito ele é apenas uma das, no plural, formas de investigação. Existem várias formas investigativas e o inquérito policial é apenas uma delas. Mas é importante que você tenha em mente que, no que diz respeito ao inquérito policial, a única autoridade ali é a autoridade policial. Por que o senhor está falando isso, professor? Porque eu já vi gente errar isso. E lembrar que existem várias formas investigativas e, de repente, a questão, ou a linha, ou o inciso, com aquela maldade própria da FGV, ela diz que ali a única autoridade, que a autoridade é o delegado. Aí o sujeito lembra, não, tem outras formas investigativas, está errado. Está correto, gente. No inquérito policial, a única autoridade, quem é? É o delegado, é a autoridade policial. Então a gente não pode decorar, a gente tem que raciocinar em cima. Esse inquérito policial, né, ele é compreendido como aquele conjunto de diligências, de práticas, de atividades, de condutas realizadas pela polícia investigativa, chamada para a nossa prova de polícia judiciária, para a prova de delegado a gente ia tecer maiores comentários aí, que diante de uma infração penal vai praticar essa série, essa gama de atividades com a finalidade de apurar essa infração penal. Agora, essa finalidade é apenas a finalidade precípua, inicial do inquérito. Isso significa dizer que ele busca, sim, comprovar materialidade e reunir indícios de autoria. Mas para destinar esses elementos para quem? Para o acusador. Então, o inquérito policial, ele vai buscar formar o convencimento do juiz? Não. Ele busca formar o convencimento do acusador. Que quem é? Depende, professor. Na maior parte das vezes, Ministério Público. Excepcionalmente, o particular, nos raros casos de ação penal de iniciativa privada. Então, se esse inquérito policial é destinado a formar o convencimento do acusador, uma das características desse inquérito policial é que ele seja unilateral. Ou seja, ele tem apenas uma direção. Ele é direcionado a formar o convencimento desse acusador. Só que eu não posso abandonar uma prática que a gente vem trabalhando há algum tempo, notadamente aí para delegado. Então, eu vou trazer uma outra informação. Se a sua provinha se limitar a trabalhar essa característica, é ótimo, é a característica clássica. Mas nós também temos uma função preservadora do inquérito. Essa você vai guardar. Só vai usar se a prova mencionar. Então, embora ele seja unilateral, eu posso também dizer que o inquérito tem uma função preservadora. Que função é essa? Função preservadora? Está preservando o quê, moçada? Um inquérito bem realizado, uma investigação bem orientada, bem conduzida, ela evita que pessoas inocentes sejam submetidas de maneira infundada ou desnecessária a uma fase processual. Se o inquérito é bem realizado, imagine só o delegado e os seus agentes trabalham aí e fazem uma investigação perfeita. Diante dessa investigação, 4 possíveis suspeitos são descartados. Então, nós estamos preservando que esses sujeitos sejam submetidos a uma denúncia. Ah, pessoal, mas depois iam ser absolvidos. Mas todo esse procedimento, além de ter um custo financeiro, para esses envolvidos também tem um custo emocional. Então, a gente trabalha com essa função preservadora do inquérito. É uma característica que você vai deixar guardada aí também em stand-by. O inquérito também tem uma função de afastar o que a gente chama de cifra negra, lá no direito penal.
Professor, o que é esse tal de cifra negra lá no direito penal? Onde é que se trabalha isso? Né? O direito penal mínimo trabalhou muito essa ideia. É uma ideia, podem não concordar, nem estou dizendo que eu concordo, mas seria uma ideia que o direito penal nem é tão necessário. Porque a maior parte dos delitos, eles estariam às escuras, as pessoas não ficariam sabendo. Como se agora aqui do lado tivéssemos vários crimes acontecendo e eles não chegam sequer ao conhecimento dos demais ou mesmo ao conhecimento das autoridades policiais. Mas quando um inquérito é instaurado, é iniciado, essa cifra deixa de ser negra. Isso passa a constar, isso passa a aparecer, não só em relatórios, mas naquela investigação. Então, o inquérito também tem uma função de afastar o que o direito penal chama cifra negra. Cifra negra, então, seria aquilo que ficaria oculto. No momento desse, imagine só que no prédio aqui do lado, quantos crimes não poderiam estar acontecendo, e nem as pessoas, e muitas vezes, nem sequer as autoridades, ficariam cientes. Então, trouxe aqui também uma função um pouquinho diferente aí do inquérito policial. Se esse inquérito policial ele não está abraçado nem pelo contraditório, nem pela ampla defesa. Mas tem defesa? Tem? Só não é ampla. Professor, me dá um exemplo de um direito de defesa dentro do inquérito policial. O acesso a tudo aquilo que já tiver sido documentado. O que significa isso? Aquelas diligências que já findaram, que já acabaram. Portanto, defesa tem. O sigilo não é absoluto. É direito do defensor, súmula vinculante 14 do STF, lá de 2009, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a esses elementos no interesse da defesa. Mas, embora, então, ele não tenha aí nem contraditório, nem ampla defesa, o que fica bem nítido aí para a gente, vou descer aqui um pouquinho a tela para vocês, lá no artigo 14. Pronto, lá no artigo 14. Rapidinho a gente chega lá. Aqui eu consigo perceber que eu não tenho contraditório nem ampla defesa, porque eles poderão pedir qualquer diligência que será realizada ou não a juiz. Como é que a gente chama isso mesmo? Lá nas minhas aulas teóricas, para quem lembra, o choro é livre. Pedir, eu posso pedir o que eu quiser. Então, o inquérito realmente não tem esse contraditório e essa ampla defesa. Nesse aspecto, então, aquilo que é produzido aqui dentro, a partir das diligências, e que é direcionado a formar o convencimento do acusador, via de regra, não ganha o status de quê? De prova. Então, via de regra, aquilo que é produzido aqui dentro não vai ser tecnicamente chamado de prova. Vai ser chamado como elemento informativo. Elemento informativo. Se ele é um elemento informativo que busca convencer o acusador, ele é fruto de um ato de investigação. Ao passo que na fase processual eu vou ter prova. E para ser prova eu tenho dois requisitos. Tem que ser construída perante o juiz com observância do contraditório. Então aí eu vou ter prova. E essa prova, sim, é destinada a convencer o juiz. Vamos lembrar um pouquinho lá do artigo 155 do CPP. Nós até fizemos, para quem estava no curso de exercício, fizemos uma questão que cobrou exatamente esse artigo 155 lá na FGV. Vou colocar na tela para vocês aí. 155 do nosso Código de Processo Penal. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos. E por quê? Porque não foram produzidos nem com contraditório, nem ampla defesa. Agora, excepcionalmente, o juiz, no momento de decidir, ele pode usar algo que tenha sido produzido no inquérito? Sim. Quais são as três exceções na parte final do artigo 155? As provas não repetíveis, leia-se, irrepetíveis, também as cautelares e as antecipadas. Mas vamos um pouquinho além aqui, só para a gente aprofundar um pouquinho dentro desse artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, não podendo fundamentar sua decisão. Ponto. Estou indo além da letra da lei, perfeito? Que decisão é essa?
Aqui está mencionando se é uma decisão que condena ou que absolve? Não, aqui generalizou. Então, para a literalidade do Código de Processo Penal, esse juiz não pode fundamentar sua decisão pela letra da lei, qualquer que seja, amparado em elementos informativos como regra. Tranquilo? Doutrina e jurisprudência. Então, se a questão exorbitar da letra da lei. Doutrina e jurisprudência entendem que se for para absolver, não há problema algum em usar o elemento informativo. Está escrito aqui? Não. Aqui eu estou exorbitando da letra da lei. Se a questão pegar um pouquinho a mais para absolver, pode. PF e PRF já cobraram isso há bastante tempo. O outro ponto, sua decisão exclusivamente. O que significa exclusivamente? Sozinho. Então, qual que é o raciocínio que eu vou fazer ao contrário senso? Pode o juiz proferir uma decisão que condena, às vezes, ao invés de vir decisão, vem decreto condenatório. Ok? Tecnicamente está incorreto, tá, mas é bom na prova, troca uma palavrinha, ainda mais na hora da prova a gente assusta. Pode o juiz fundamentar sua decisão, sua sentença, seu decreto condenatório, consubstanciado, pautado, sedimentado em algo que esteja no inquérito, sem a exceção? Em algum elemento informativo, sem a exceção? Sim, desde que corroborado, desde que conjuntamente com prova. Porque aqui fala que não pode usar exclusivamente. Então eu, juiz, vou fundamentar minha decisão condenatória, pautado em 3 testemunhos que eu obtive na fase processual, com ampla defesa e contraditório. E usei a confissão lá da investigação, falando que os testemunhos corroboram, confirmam aquela confissão. Nesse caso, a confissão utilizada é válida? Sim, porque ela não foi utilizada sozinha. Então, várias questõezinhas que a FGV tece sobre isso, ela gosta de colocar assim, para não dar dúvida. Ela fala exclusivamente, tão somente produzida naquela fase. Então, não é impossível que eu, juiz, possa pautar minha sentença, ainda que ela condene, em algo do inquérito, ainda que não sejam as exceções. Mas desde que, conjuntamente, desde que elas corroborem, desde que seja junto com as provas. Até aqui tranquilo? Então, a gente deu já uma mexidinha aqui dentro. Professor, quando esse juiz vai fundamentar a sua decisão, qual é o sistema mãe, qual é o sistema sol que irradia sobre os demais de valoração de prova? Porque a prova tem um procedimento. Primeiramente, a proposição da prova é o momento em que as partes vão propor, indicar as provas que pretendem produzir. Exemplo, eu vou apresentar meu rol de testemunhas. Qual o momento em que a acusação apresenta o rol de testemunhas? Depende. Ministério Público apresenta na denúncia. O particular acusador apresenta na queixa-crime. Então, é o momento que eu estou propondo. Depois vem um momento de admissão ou rejeição. O juiz vai admitir ou rejeitar. Depois vem o momento da produção da prova. Quando é que ela é produzida? Quando é submetida ao contraditório. E depois vem aquele momento conhecido como o momento da valoração da prova. E quem valora a prova? Juiz. Não estou falando de elemento informativo como regra. Nesse momento de valorar a prova, eu, juiz, como regra, vou seguir um sistema conhecido como sistema do livre convencimento motivado. Então, no momento que sou juiz, vou valorar a prova. Eu vou seguir o sistema da persuasão racional, também conhecido como livre convencimento motivado. O que significa dizer que eu, juiz, como regra, não estou preso em barreiras ou em valores pré-estabelecidos. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. E a fundamentação, professor, está, por exemplo, no 93, inciso 9 da Constituição. Está aqui no artigo 381 do CPP, que não é um artigo específico seu, mas fala dos requisitos da sentença. Está aqui no artigo 315, que cuida de preventivo e outras decisões, eu vou dar um pulinho lá depois. Então, eu, juiz, na hora que eu vou valorar a prova, eu não estou preso em amarras. Eu posso ir contra uma confissão? Claro, desde que eu fundamente a minha decisão. Eu posso ir contra uma perícia?
Sim, desde que eu fundamente a minha decisão. Eu posso levar em conta parcialmente um testemunho? Sim, desde que eu fundamente a minha decisão. Isso é tranquilo. Agora, existe exceção? Existem resquícios de outros sistemas de valoração de prova? Existe. E um deles está aqui no 155, parágrafo único. Aqui o juiz está preso. Aqui a lei fala, para se provar o estado civil das pessoas, eu só vou aceitar o que determina a lei civil. Eu não vou aceitar outra prova. Pessoal, como assim estado civil das pessoas? Vivo, morto, maior de idade, menor de idade. Ah, então eu quero provar que o meu cliente é menor de idade. Perfeito? Ou o promotor de justiça quer provar que a vítima é menor de idade, até por um crime de corrupção de menores. O que é que vai valer? Documento hábil. Ah, mas eu estou apresentando 3 testemunhas. A mãe, o pai e a parteira. Vai aceitar? Não, porque aqui a prova está taxando. Aqui, perdão, o Código de Processo Penal está trazendo um sistema taxativo. Ele está dizendo, tabelando, ele está tarifando, ele está dizendo, para provar estado civil das pessoas, o que vale é documento hábil. Você, inclusive, tem uma súmula 74 do STJ. A prova da menoridade do réu requer documento hábil. Ah, então aqui eu não sigo esse sistema, professor, quase que eu escrevi aqui em cima, já fiz isso algumas vezes, né? Embora aqui já... Só que nessa instituição, não no cursinho Valtim, mas aqui no prédio que nós estamos, na Novos Horizontes, eu vou completar 19 anos dando aula aqui. Já tem... Não precisa desse Nossa Senhora assim também, né? Pegou mal, hein? Peguei todo de jeito, né? Nem era aqui, começou ali na Alvarenga Peixoto, antes lá no Barreiro. Mas, voltando aqui então, o sistema que vai ser seguido aqui é o sistema tarifado, tabelado. É uma exceção. Mas só tem mais exceção sobre valoração de prova? Tem. Tem uma exceção que vai nos conduzir para um assunto que não é específico nosso, mas pode cobrar dentro de teoria geral das provas. Não vai cobrar tribunal do júri, mas pode cobrar a exceção junto com a teoria das provas. Não vou te pedir o procedimento do tribunal do júri, né? Ontem até um aluno, vou me lembrar, que são muitos, no intervalo lá da nossa aulinha, não, professor, mas o senhor falou aí com a gente a questão de que depois de segunda instância não tem mais isso, mas o tribunal do júri, eu falei, artigo 497 é do CPP, tem para você? Não, eu falei, então esquece. Lá realmente tem uma diferença do que eu falei ontem. Mas eu sempre chamo a atenção de vocês. Estou falando para vocês direcionado ao seu edital. E falei, porque eu vi uma decisão agora, recente, do STF, que podia já começar a cumprir, bastando a decisão lá no Tribunal do Júri. Eu falei, sim, mas lá é uma exceção que está no artigo fora. Tranquilo? Mas voltando aqui, então. Lá no Tribunal do Júri, até em constitucional, isso pode ser cobrado de vocês, porque tem princípios atinentes ao Tribunal do Júri, lá no artigo 5º da Constituição. Lá no 5º 38, não é isso? Eu tenho lá a plenitude de defesa, soberania dos vereditos, das decisões, pode ser cobrado. Eu tenho lá a competência para os crimes dolosos contra a vida. Eu adicionei os conexos que estejam ali ligados. E eu tenho lá o quê? Sigilo das votações. Então, no que diz respeito à decisão dos jurados, no tribunal do júri, não vigora livre convencimento motivado, porque eles ficam calados. Lá vigora íntima convicção. Então, embora eles não possam cobrar o procedimento do tribunal do júri de vocês, como nós temos teoria das provas, como nós temos aí teoria geral das provas, deixa eu só abrir aqui. A nossa ceia qual que é? Se não deu, daqui a pouco vocês mexem aqui para mim, enquanto eu vou falando. Ah, vem cá que eu não perco tempo. Que eu não... tá ali, né? Vai de costa aqui, eu ainda não estou enxergando. Mas quem sabe uma prova seria bom, né? Ó, imagina aqui. Mas voltando aqui, então, o sistema no tribunal do júri é o da íntima convicção. Professor, isso pode cobrar? Pode. Seja lá porque está lá no artigo 5º da Constituição, e seja porque é uma exceção na teoria geral das
provas. Então, aproveitei e trouxe exceções, já que a gente fez esse link. Tranquilo? Vamos voltar, então, lá para o nosso artigo 4º do Código de... Lá no artigo 4º do Código de Processo Penal, e vamos voltar lá para o nosso simplório inquérito policial. Professor, ótimo, o senhor já falou, então, um pouquinho aí do inquérito policial e acabou julgando um passeio para a teoria das provas. Hoje eu quero falar um pouquinho de teoria de provas com vocês daqui a pouco de novo. Mas voltando lá para o nosso inquérito policial, moçada, vamos lembrar de alguns detalhes importantes. Existe prazo para a conclusão de inquérito? Professor, sim. E esses prazos, inclusive, eles vão ser variáveis, levando-se em consideração aí a lei especial. Exemplo, lá no artigo 51 da Lei de Drogas, 30 ou 90, podendo duplicar. Aqui no Código de Processo Penal, muito cuidado. Na literalidade do artigo 10, qual é o prazo para concluir um inquérito policial? 10 ou 30 dias. Professor, eu estou numa dúvida danada, porque lá traz o tal da 13.964 de 2019, o pacote anticrime, que é uma lei que, na minha concepção, não há como você estudá-la isoladamente. Se você imprime essa lei e fica lendo, você fica louco, perdido. Porque ela altera vários diplomas legais. Ela altera a lei de drogas, ela altera a organização criminosa, ela altera o Código Penal, altera o Código de Processo Penal. Então, a gente estuda a alteração dentro do contexto da referida lei que ela alterou. E me fizeram um questionamento pessoal, no intervalo de uma das aulas, essa semana, e fala, professor, eu estou perdido. Porque o senhor falou aqui no artigo 10 do Código de Processo Penal que o inquérito policial vai ser concluído num prazo de 10 ou 30 dias. E eu estava estudando essa referida lei, direto nela, e ela acabou me mandando lá para o 3º B, parágrafo 2º, que está dentro de juiz de garantias, que não está explícito no edital de processo. Ele está dentro da 13.964. E aí a gente tem uma incoerência. Então, estou trazendo alguns pontinhos hoje, se vocês estão percebendo, como é uma reta final, pegando pontos soltos que podem dar dúvidas. Exceções, como foi o caso aí na teoria das provas. Então, olha só, eu tenho o 3º B, parágrafo 2º, que vai contrariar o artigo 10 do CPP. Qual o artigo que está especificamente no processo penal dentro do edital? Vem lá, inquérito policial 4º até o 23. Lá não está especificamente escrito juiz de garantias, artigo 3º. Então, ao meu ver, a não ser que eles perguntem, e pode ser que depois tenhamos até recurso, no que diz respeito à Lei 13.964, em separado, prazo de conclusão de inquérito, que vai contrariar o artigo 10. Por isso, eu estou mantendo a dicção de prazo de conclusão de inquérito aqui, ó. 10 ou 30. 10 quando está? Preso. Prazo mais enxuto. E pode, de acordo com o Código de Processo Penal, dilatar, está lá no parágrafo 3º, de acordo com o Código de Processo Penal, pode ampliar, pode dilatar, desde que o caso seja de difícil elucidação e desde que o indivíduo esteja solto. Aí qual a conclusão que você chega pelo artigo 10? Que não é possível prorrogar o prazo de conclusão do inquérito, sinônimo, dilatar, ampliar, quando o sujeito estiver preso. Agora, o 3º B fala diferente. Essa foi a dúvida do aluno. O 3º B, parágrafo 2º, fala diferente, mas, mais uma vez, questiono. Dentro do nosso edital, lá em processo, ele fala artigo 3º, juiz de garantias? Não, ele fala inquérito policial 4º ao 23. Ah, professor, então não vai cobrar o 3º B, não, né? O pessoal é doido de falar que algo não vai cobrar. Porque vai que você fala, não vai cobrar. Aí cai, né? Parece que eles ficam escutando a gente falar isso, não cai, não. Puf, cai. Ao meu ver, dentro de processo, não. A não ser que coloquem de acordo com a lei específica e façam algo que não é o comum. Não é o comum, porque geralmente quando se cobra essa lei inserida no contexto da referida lei que ela tenha modificado. E mesmo assim, se fizer isso, esse TCB também já não está valendo. Vai chover recurso. Porque o STF, em 2023, julgou o juiz de garantias e mudou esse teor. Mas realmente existe essa incoerência. Rapidamente vou mostrar para vocês aqui. Então, foi a dúvida de um aluno. E com a dúvida de um aluno, a gente vai matando aqui. Rapidinho, olha só.
Pelo terceiro B, parágrafo 2º, se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante pedido do delegado e ouvido MP, prorrogar uma única... Está vendo que ele contraria o artigo 10? O artigo 10, preso, não pode. Terceiro B, parágrafo 2º, fala preso? Pode. Uma única vez por até 15 dias. Mas, pasmem, está vendo aqui, ó? Você vai ver que lá em cima ele vai falar das ADINs. Aqui mesmo já está falando. Porque esses artigos ficaram suspensos. De janeiro de 2020 até agosto de 2023. O STF já mudou isso aqui. Já falou que preso pode um monte de vezes prorrogar. Ou seja, na prática, hoje pode prorrogar mesmo preso, mas não é a questão para a nossa prova dentro de inquérito policial. Nossa, tranquilo até aqui? Então, trouxe algum pontinho que pode gerar dúvida. Aí você está batendo um papo, está chegando a prova, aluno... aí você fala, preso não pode dilatar. Aí o seu colega chega e fala, mas e o terceiro B? Você fala, o que é isso? Aí você começa a esperar, que essa época parece que vocês estão ficando loucos. Quem já não era, está ficando. Não é isso? Gente, então vocês estão ficando doidos. Vocês têm que ver, a gente entra na sala de aula. É assim mesmo, né? Pressão mesmo. Tá? Normal. É normal, tá chegando aí. Tá? E aí você vai ficando doido. Você escuta ali um negócio, você parece que anda com a vida assim. Ó. Então no elevador, caralho, porque a prova você já joga pro lado da pessoa. Aí um cara fala uma coisa, você escuta notícia no rádio, o processo penal você já encosta, você vai ficando. Você viu? Você vai ficando doido. Né? Você vê questão da prova até no comendo um sanduíche. Apesar não, professor, nem estou comendo e tal. Não, tem gente que está comendo até as paredes, tudo, né? Não é isso? A gente brincou na LEP ontem que a vida do concurseiro é pior que a do preso. Não foi? A gente falou, não tem visita íntima, não tem banho de sol, não tem distribuição proporcional do tempo entre descanso, né? Lazer e criação, não tem nem um 3/4 salário mínimo, tem nada, né? Elogio. Nossa, você não passou até hoje? Não tem nada, não. Não tem, não. Mas vamos voltar aqui, tá bom? Tranquilo, gente? Ótimo, vamos voltar lá para o nosso inquérito. Professor, então esse inquérito policial aí tem essas finalidades. Vamos falar um pouquinho sobre algumas características do inquérito. Algumas nomenclaturas talvez alguns não conheçam, tá? O inquérito, ele é flexível. A gente FGV já cobrou isso como uma das características do inquérito. Flexível. Ô, pessoal, já ouvi falar que ele é dispensável. Eu já ouvi falar de indisponibilidade. Eu já ouvi falar que ele é sigiloso, o sigilo não é absoluto. Eu já ouvi falar em oficialidade, é um órgão oficial que vai conduzir o inquérito policial. Mas não ouvi falar ainda que ele é flexível. Já fiz até questão, alguns aqui, mas nem todos. O que é que significa dizer que esse inquérito é flexível? Está relacionado com aquela ideia de que o delegado ele pode escolher a melhor linha investigativa. É flexível no sentido dele, vou determinar essa diligência. Não, vou determinar aquela. Ele pode fazer uma escolha nessa linha investigativa da melhor diligência que ele vai realizar. E por quê, gente? Isso depende da localidade, isso depende do crime, depende da experiência dele. Então, o sujeito está lá, 10, o crime é tal, ele fala, o melhor caminho é esse. O crime é Y, não, o melhor caminho é aquele. Então, nesse sentido, o inquérito policial é flexível. Não há uma ordem pré-estabelecida de diligências a serem seguidas. Só que a FGV já fez um negócio. Em uma certa questão, ele cobrou, mas colocou de acordo com o artigo 6º, que é o artigo que traz várias diligências. Então, a gente vê aqui, de acordo com o artigo 6º. Aí ele queria a ordem de acordo com o artigo 6º. Ele colocou isso lá. Aí teve aluno que falou, professor, mas não tem uma ordem pré-estabelecida, a gente já cansou de entender. Já vimos inúmeras questões que o delegado, no que tange a escolha da melhor linha investigativa, vigora a discricionariedade. Mas a FGV colocou lá, de acordo com o artigo 6º. Ela queria saber se você conhecia, decoreba, o artigo e quais os incisos. Qual a ordem dos incisos. Então, eu continuo mantendo como característica que o inquérito é flexível. Eu continuo mantendo que o delegado pode, sim, escolher a melhor linha investigativa, de acordo com o tamanho da comarca, de acordo até com o que na prática ele tiver, gente. O que eu tenho? Eu tenho um carro? Tenho. Está sem gasolina? Então não tem, então não adianta.
Exagerando aqui, mas nem tanto, às vezes. Ele fala, vou fazer essa diligência, vou como? Mas não tem na prática. Então, ele escolhe a melhor linha investigativa. Só... Oi? A autoridade, ela deverá, mas não nessa ordem. É isso que é a questão da flexibilidade. Ele tem que determinar essas atividades, mas não nesta ordem. Isso é a flexibilidade. Só que a questão não te perguntou se é flexível ou não. A questão colocou, de acordo com o artigo 6º, qual a diligência que deve ser realizada primeiro. E aí, não atenta a esse detalhe, o aluno, conhecendo corretamente a flexibilidade, a discricionariedade, errava. Então, a gente tem que ficar cuidado, gente, as maldades da pergunta. Tranquilo até aqui? Então, nesse aspecto, ele é flexível. Uma outra questão que eu quero trazer com vocês, que para quem foi meu aluno, com certeza já ouviu, dentro de características, que parece um pouco incoerente, é dizer que o inquérito pode ser dispensável, professores, nós estamos cansados de saber, e obrigatório. Obrigatoriedade. Professor, inquérito pode ser dispensável e, ao mesmo tempo, obrigatório? Sim. Não há incoerência, porque o foco é diferente. Qual é o foco da característica dispensabilidade? O acusador. Eu, acusador, se de outra forma tiver os elementos que eu entendo que me são suficientes para dar início à persecução penal, na fase processual, eu dispenso o inquérito. Agora, a obrigatoriedade, os olhos dela não são o acusador. A característica da obrigatoriedade leva em conta quem? A autoridade policial. E mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Não dá para decorar essa característica da obrigatoriedade. Como assim, professor? Você tem que ver qual detalhe que a banca traz. Em um crime de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação, o delegado está obrigado a instaurar o inquérito? Só se tiver a representação. Pode até estar, por isso que não dá para decorar. Depende do jeito. Imagina, em um crime de ação penal de iniciativa pública, é o 5º parágrafo 4º, condicionada à representação, sem ela o inquérito não pode ser iniciado. Ah, legal, professor, entendi. Aí, de repente, ele fala, mas, diante da representação, ele está obrigado. Sem a representação, é proibido. Então, não dá para decorar essa característica da obrigatoriedade. Voltando aqui, lá para a forma de instauração do inquérito. Dá uma olhadinha aí no parágrafo 3º. O inquérito ele pode começar de ofício, depende. Nos crimes que depender de representação, parágrafo 4º, não. Nos crimes de ação penal de iniciativa privada, não. Nos crimes de ação penal pública, leia-se pública, incondicionado, o inciso 1º fala que ele pode começar de ofício. Ele também pode começar por requisição do promotor, também por requisição do juiz, requerimento, que é diferente de requisição, que é pedido. Requerimento é pedido da vítima ou notícia de qualquer do povo. Aqui qual que é o nome? Delatio criminis. Delatio criminis. Agora, pode um inquérito ser iniciado a partir da captura, condução em flagrante? Sim. O sujeito foi capturado. Primeiro filtro do flagrante qual é? Delegado. Segundo filtro, juiz, audiência de custódia. O sujeito foi capturado e levado, apresentado, está assim lá no 304. Tá? Apresentado, preso, foi apresentado coercitivamente ao delegado para tomar as medidas cabíveis para lavratura, etc., e formalização do ato. Neste caso, como o delegado chegou ao conhecimento da prática da infração penal? Houve uma requisição do MP? Um requerimento da vítima? Uma requisição do juiz? Uma notícia de qualquer do povo? Não, porque o sujeito lhe foi coercitivamente apresentado. Porque o sujeito foi levado a ele coercitivamente. E aí ele ganha uma nomenclatura, essa notícia-crime. Ela é chamada de notícia crimes de cognição coercitiva. Notícia crimes de cognição coercitiva. O nome ajuda?
que é notícia crime? Autoexplicável. A notícia do crime chegou ao conhecimento. O que é cognição? Conhecimento do delegado. Notícia crime. De que maneira? Depende. De ofício. Recebeu ali uma informação de um informante. Estava lá na internet, viu a prática na própria rede social, o que é muito comum, etc. Seja a forma que for. Agora, aqui, a notícia do fato chegou à cognição, leia-se conhecimento do delegado de maneira coercitiva. É quando o sujeito é capturado e apresentado a ele de maneira coercitiva. Quer ver? Dá um pulinho no 304. E aqui não se instaura por portaria. Nas demais situações, sim. Aqui se instaura por intermédio do APF. Auto de prisão em flagrante. Então, dá um pulinho rapidinho, olha lá. Tá vendo? Olha como é que começa o 304. Apresentado o preso. Ele não fala assim, apresentando. Oi, delegado, tudo bem? Um prazer, vim aqui. Tal. Ele foi coercitivamente apresentado. Então, aqui é a famosa notícia crimes de cognição coercitiva. É aquela que é fruto da condução, captura e flagrante. Eu, delegado, fiquei sabendo, em termos não técnicos, o sujeito foi preso. E aí eu estou pegando, hoje preparei nesse sentido. Pessoal, apresentado. Eu brinquei aqui, mas não era brincadeira. Ele não se apresentou. Então, ele foi coercitivamente apresentado. E daqui a gente retira uma perguntinha. Ainda existe a apresentação espontânea no processo penal? A ponto de elidir que seja capaz de afastar o flagrante? Sim. Olha o que aconteceu. Essa apresentação espontânea, ela estava no antigo 317. Então, quando a gente chegava, a pessoa não estou sabendo nem os artigos novos, só quer que eu veja os velhos? Mas para entender. Lá no antigo 317, tá vendo? Olha aqui. A apresentação espontânea. Então, o Código de Processo Penal, até 2011, trazia explicitamente no seu bojo, no seu interior, o Instituto da Apresentação Espontânea. Então, ele estava na letra da lei. E o que era isso? Se o sujeito se apresentasse espontaneamente, afastava-se o flagrante. Mas nada impedia que, desde que presente os requisitos, ele pudesse ser preso preventivamente. Mas lembrando que preventiva precisa de ordem judicial. Então, a autoridade não impedirá a decretação da preventiva, nos casos que a lei autorize. O que acontece? O 317 cortou isso aí. E começou a falar de outro assunto, prisão domiciliar. E aí ficou essa dúvida. Ainda existe apresentação espontânea no processo penal? Na letra da lei? Não. Mas a partir da dicção do artigo 304, quando ele fala apresentado e não apresentando-se, ainda é mantida a apresentação espontânea como um fator que afasta a prisão preventiva. Então, o que eu estou querendo dizer? Não há mais previsão expressa de apresentação espontânea no bojo do Código de Processo Penal. Mas ela ainda existe. Porque aqui fala apresentado e não apresentando-se. Então, atualmente, se o sujeito se apresentar, afasta o flagrante? Sim. E ainda é comum. Até nas notícias de TV, muitas vezes a gente vê isso. O advogado ligou e falou que o sujeito vai se apresentar dia tal. Então, ele ainda afasta o flagrante, mas não impede uma prisão preventiva. Tranquilo até aqui, gente? Está dando para acompanhar? Então, nós estamos fazendo esses pulinhos em situações que possam ser específicas. O meu pano de fundo desse primeiro momento é o inquérito. Mas, com ele, eu estou fazendo alguns passeios. Então, ótimo, falamos um pouquinho aí de instauração de inquérito policial. Vamos falar um pouquinho das diligências. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Existe prazo para instaurar inquérito policial ou só para concluir? Temos, excepcionalmente, uma única situação na qual o Código de Processo Penal traz no seu bojo especificamente prazo para instaurar. Eu já vi muito quando a gente fala isso, tem aluno que fala, professor, não, prazo é para concluir.
Nunca ouvi falar que tem prazo para instaurar. Vamos dar um pulinho lá no 13B. E aí? É uma exceção, moçada. Só se perguntar, né? Claro. Então, a gente está chegando lá no nosso 13B. Então, o 13B, ele traz uma diligência relacionada que é aplicável, seja pelo delegado, seja para o Ministério Público, nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Então, ele fala, o membro do Ministério Público ou o delegado poderão requisitar, mediante ordem judicial, aí uma impropriedade técnica. Se é requisitar, não precisava de ordem do juiz. Então, ele vai pedir ao juiz e o juiz é que vai exigir. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicação, telemática, exemplo claro, Oi, Vivo, etc., que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais e informações, para localização de vítimas e suspeitos dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Então, qual que é a diligência? Exemplo, o delegado vai lá, entre aspas, pede para o juiz vai lá e determina que a Claro forneça o que for necessário, tecnicamente falando, para que se possam localizar vítimas e suspeitos desses crimes. Até aqui, ok? Nesse caso, e é o único caso, dá um pulinho aqui, olha o parágrafo 3º. Na hipótese prevista nesse artigo, no 13B, o inquérito deve ser concluído? Não, instaurado, no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência. Então, uma exceção. Eu não estou falando de prazo de conclusão, eu estou falando de prazo de instauração. Muito cuidado aqui. Então, tipo, uma linha que mata quem nunca viu isso, ou quem se esquece disso. Já havia aluno falando, nossa, essa é fácil demais. Misturando tudo. O prazo é para conclusão. Acho que eu vou cair nessa instauração. Puxa, cortou. Caiu. Então, é uma exceção, tá? Então, aqui no 13B, parágrafo 3º, é o único momento no qual o Código de Processo Penal traz um prazo, inclusive em horas, para que o inquérito seja instaurado. Nas demais hipóteses, ele não fala prazo de instauração do inquérito, ele fala prazo de conclusão do inquérito. Então, existe no Código de Processo Penal, em algum momento, uma determinação de prazo para instaurar? Sim. Então, é um prazo para instauração do IP. Aproveitando que já está no 13B, por que ele traz aquela impropriedade técnica? Porque ele mesmo ficou confuso. Diante do parágrafo 4º. O que acontece? Precisa ou não precisa de ordem judicial, professor? Estou na dúvida. Nas primeiras 12 horas, eu, delegado, ou eu, promotor, eu preciso fazer o pedido ao juiz para que o juiz, sim, requisite e ordene que, claro, Vivo, etc., forneçam esses padrões. Todavia, o parágrafo 4º, naquele intuito, porque são crimes relacionados com tráfico de pessoas, o tempo realmente é muito importante. De repente, já foi embora. Sumiu do país. Ele diz que se o juiz não se manifestar, não é negar, se o juiz não se manifestar nas primeiras 12 horas, não precisa mais de ordem judicial. E aí, então, o próprio legislador ficou na dúvida, por isso, se ele escrevia requisitar ou requerer. Aqui no parágrafo 4º, o delegado pode requisitar diretamente, sim, exigir que as empresas lhe forneçam, mas só na hipótese de não obter uma resposta do juiz no prazo de 12 horas. Agora, lá no caput, ele fala requisitar mediante ordem judicial seria uma impropriedade. Se eu vou requisitar, eu estou exigindo. Se eu estou precisando de ordem judicial, eu estou requerendo, mas está escrito assim lá. E já vi gente errar em prova porque sabia a diferença de requisição e requerimento, mas não ficou atento com esse detalhe. Aqui, quem errou foi o legislador. Mas nós estamos tentando até salvá-lo, dizendo por que ele errou. Porque hora é requisição, hora é requerimento. Então, essa diligência do 13B, precisa ou não de ordem judicial? Precisa inicialmente. O juiz não se manifestou em 12 horas. Aí o delegado ou o promotor pode pedir diretamente? Aí não é pedir, pode exigir? Pode. Informa ao juiz. Ficou claro essa propriedade, gente? Então, se cai a letra da lei, você sabe a diferença entre requerimento e requisição, você se presta... Você está lá marcando ponto a ponto, já está treinado, treinada, está bom para a prova, já está de olho nos detalhes. Fala assim, já sei aqui, ó.
A maldade da FGV foi aqui, não é requisitar, é requerer. Porque é para o juiz. Se é requerer, se é requisitar mediante ordem, não é requisitar. Ah, marca como errado. Só que está assim escrito na letra da lei. Tranquilo até aqui, moçada?